Esportiva no ar nesta terça-feira de Libertadores. Programa quente hoje, hein? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Boa noite, amigos. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com tudo sobre o jogo decisivo do São Paulo. Tem novidade do Palmeiras e do Corinthians que jogam amanhã e muito mais. Segura aí, é bem rapidinho. Antes tem dicas. Beleza, galera? Enquete de hoje. Adivinha o assunto? A diretoria de São Paulo deveria punir o Daniel Alves? Flávio Prado não falou sobre isso aqui ontem, né? Sim ou não? Entre lá no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Celso Cardoso, Sim. Por tudo aquilo que a gente comentou aqui ontem, para quem não está sabendo, contextualiza, Celso, por favor. Que ele postou numa rede social, numa festa... Tocando tantã. É tantã, não é pandeiro, enfim. Um instrumento Celso, pandeiro é aquele assim. Eu sei, o tantã é o outro, grandão. Eu não sou muito... E tem a zabumba, que é um que bate. Eu sou do rock, então, enfim. Mas, de qualquer maneira, estava lá tocando um instrumento de percussão, Isso. usando os braços. Sendo que ele teve um tempo com o braço... recuperando de uma lesão justamente no braço. Não vejo... Sem máscara, hein? Então, não vejo por que puni-lo, Olha lá. a não ser que Solta o som, existia diretor, aí pra alguma ter. orientação, um protocolo que ele não deveria participar de nenhuma aglomeração ou coisa do gênero. Aí, talvez, mas em princípio, se ele não descumpriu nenhuma regra estabelecida pelo clube, não vejo por que puni-lo. Flávio Prado, sua opinião? Primeiro, achei engraçadíssimo, adorei. E ainda mais depois que ele postou aquela foto com o tantã na cabeça. Virou um meme, né? Hoje fizeram, né? No Paris Saint-Germain levantando taça, na Juventus levantando taça, no Barcelona levantando taça e no São Paulo levantando um tantã. Nada, só o exemplo, ele precisa tomar cuidado da história de aglomeração. Olha lá, ele batendo. Isso aí por causa da Covid, que é uma coisa geral. Né? Pessoas. Mas o resto, ele que toque o tantã que ele quiser, tá tudo certo. Sabe, e eu desconheço, né? Quem está no São Paulo pode até me explicar, se há alguma determinação, uma orientação para os jogadores, proibindo... De tocar tantã. Ou não, de participar de alguma festa, com aglomeração, alguma coisa do gênero. Aí tudo bem, cabe o puxão de orelha. Né? Mas... A diretoria do São Paulo não se manifestou ainda sobre esse assunto? O Raí disse que ele foi advertido pela aglomeração. E com relação ao instrumento, o médico do São Paulo disse que não tem nada a ver o movimento que ele estava fazendo com a lesão que ele tinha. Bom, daqui a pouquinho a gente vai repercutir ainda um pouquinho mais sobre esse assunto. E só puxando rapidinho uma outra... não dá tempo, né? Hoje a gente está sem tempo, não vou nem puxar. Se vocês acham que ele fez isso porque ele não está recebendo salário do São Paulo. Eu acho que não, eu acho que ele simplesmente se divertiu bom, eu até acho, disse ontem, repito aqui, acho que o jogador pode ter um pouquinho mais de cuidado, ser um pouquinho mais reservado no sentido, quer se divertir, ok, mas não fica expondo tudo o que faz. Mas para mim, em nenhum momento houve desrespeito, intenção de lesar o time do São Paulo. Eu não vi assim. Existe o dinheiro. Muita gente, dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz independência. O Daniel Alves é podre de rico. Ele estava lá quietinho. O erro dele foi vir para cá, né? Chega aqui, não cumpriu nada que ele pagou, do que ele quis, não estão pagando, não pagaram empresário, um monte de coisa. Faz tempo que eu estou falando que ele está querendo ir embora. E ele está querendo ir embora. Pois é. O jornalista... o mesmo jornalista lá de Portugal, que tem muita relação com ele, que deu a notícia que ele viria para cá, que deu a notícia do Jorge Jesus, disse que ele está descontente, está querendo ir embora. Eu acho que ele se arrependeu muito, mas não é por causa disso que ele está batendo tantã. Tantã não tem nada a ver com isso. Bom, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 11 99 479 1633, beleza? Combinado? Olha, o futuro do São Paulo na Libertadores pode ser definido logo mais na partida contra a LDU. Um jogo complicado, em uma semana que começou tensa para o clube. A história é simples, ou vai ou racha. O torcedor são paulino mais atento sabe que esse empate aí suado, sofrido pra caramba no Morumbi diante do River Plate, complicou a vida do tricolor na sequência da Copa Libertadores da América. O placar inesperado da semana passada transformou a partida de hoje contra a LDU no Equador numa espécie de jogo de vida ou morte pro São Paulo. O torneio da Libertadores é de altíssimo nível, mas eu acredito que o nosso time tem competência para tudo isso. A gente tem condições suficientes para chegar lá no campeonato, no time, fora de casa e conseguir os 3 pontos. A situação é a seguinte, meu amigo, para você que torce pro Tricola e ainda não tá ligado na semitreta que vai ser pro teu time se classificar pro mata-mata da Liberta.
O São Paulo é o terceiro colocado no grupo D com 4 pontos, encara hoje uma LDU que é a líder da chave com 6. O River Plate é o segundo do grupo com 4 pontinhos e só tá nessa posição porque tem um saldo de gols melhor que o SP. O Binacional do Peru é o lanterna com 3 pontos, aliás, conquistados contra quem? Contra o São Paulo, claro, desgraça pouca, é bobagem. Por falta de concentração e um certo relaxo que a gente teve, achando que a gente não ia tomar a virada, acabou que o time perdeu o jogo lá em Juliaca. A partida de logo mais diante da LDU vai ser o primeiro de 2 jogos fora de casa para a equipe do técnico Fernando Diniz. O próximo é contra o River lá na Argentina, terra do meu amigo Celso Cardoso. Então vamos aos fatos. Para garantir uma vaguinha na próxima fase da principal competição do nosso continente sem depender de ninguém, nobody, o São Paulo precisa no mínimo vencer a LDU ou o River. Caso vença o time equatoriano, por exemplo, o tricolor já entra na zona de classificação e fica dependendo apenas de si. O probleminha básico é que o retrospecto do SP na Libertadores fora de casa tem sido pior do que maltratar a mãe, se liga. Dos 20 jogos disputados como visitante no torneio desde 2010, o São Paulo tem só 2 vitórias, 4 empates e soma 14 derrotas. Isso dá mais ou menos um aproveitamento de pouco mais de 16%. Em time grande, o resultado é sim muito importante e ele tem que vir. Para que o desempenho na Libertadores não seja horrível, tipo esse meu trocadilho de agora aqui, o São Paulo tem que entrar em campo hoje ligado, disposto e unido para vencer a LDU. É ligado, disposto e unido. Vamos chamar o nosso Osmar Garrafa na nossa redação de esportes. Hoje ainda é terça-feira, mas que semana difícil para o São Paulo, hein, Garrafa? Cadê o Garrafa? Dentro e fora de campo. Boa noite, Garrafa. Michele, é isso, né? O Zé Pais, ele fez um apanhado do São Paulo, da situação do São Paulo, e fica claro e evidente que hoje é jogo de vida ou morte para o São Paulo. Dá para dizer, sem exagero nenhum, e depois o Flávio e o Celso, obviamente, vão analisar isso, é o jogo do ano até aqui para o São Paulo, né? O São Paulo vence a LDU, ele encaminha muito bem a classificação. Um empate e uma derrota deixa o São Paulo numa situação extremamente complicada. E por falar em complicação, o Diniz, que ainda oficialmente não confirmou o time, ele tem problemas para a partida de hoje. O Daniel Alves, tal, do tantã, do pagode, do pandeiro, ele já estava de fora do jogo, mas ele agitou mais de quem realmente vai jogar. O Daniel Alves está de fora, ainda sem previsão de volta, talvez possa voltar contra o River Plate. O Luciano, não é? Muita gente falando, pô, mas o Luciano já cumpriu suspensão e não vai jogar esse jogo. O Luciano, ele pegou 3 jogos de suspensão quando ele atuava pelo Grêmio, no Grenal, não é? Então, ele está suspenso por 3 partidas. Já cumpriu uma, tem mais 2 jogos a cumprir. Então, são os 2 maiores desfalques, além do Juan Fran, que teve falecimento na família, foi liberado pelo São Paulo, foi até a Espanha. Os nossos sentimentos o lateral do São Paulo, que nem vinha sendo titular, o Igor Vinícius está pela posição. Na zaga, o Diniz tem mantido uma coerência, deixando os meninos, uma zaga jovem, né? Que teve dificuldades contra o River do Morumbi e agora vai para um jogo fora, jogo de Libertadores pesado, fora de casa. Ele mantém o Léo Pelé e também o Diego Costa. E no elenco do time, que daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês aí, ele de experientes tem o Hernanes, o Vitor Bueno, o Tietê e o Thiago Volpi. E há quem diga que, claro, no caso de uma derrota, tudo aquilo que São Paulo vem fazendo, está figurando inclusive entre o G4 no Campeonato Brasileiro, a pressão pode voltar em cima do Fernando Diniz. Por isso, na semana passada você viu, a gente foi lá no Morumbi, mostrou, casa cheia, é clima de decisão, é um jogo importantíssimo. Daqui a pouco eu volto com mais do São Paulo, Daniel Alves, escalação. Tá todo mundo na expectativa desse jogão, viu, Michele? Tá certo, Garrafa. E aí, o que vocês acham que o São Paulo vai apresentar? O retrospecto como visitante, como a gente já mostrou aí na matéria de José Paz, é bem ruim. Não, o quadro, ele... Desculpa, Flávio. Não, tranquilo. Os últimos 18 jogos do São Paulo, em 10 anos, os últimos 18 jogos, o São Paulo só ganhou uma vez fora. E 2 dos últimos 20. Ganhou do Danúbio, de 2-1, de virada, com gol de Pato e gol de Centurion. O técnico era o Milton Cruz. O aproveitamento do São Paulo é 16%, e se você pusar só os 18 jogos, 14%. Ou seja, o São Paulo é isso.
Não é mais que isso. Se você não tiver consciência daquilo, do que você pode, do seu tamanho, o São Paulo se vende bem. Se vende bem. Soberano. Soberano do quê? E é isso há bastante tempo, não é que agora. Nos últimos 10 anos, o São Paulo disputou 5 Libertadores. Em todas elas, ele só passou no último jogo e algumas vezes num desespero, tipo gol no último minuto. Passou, nas outras ele ficou sempre nas oitavas de final. Passou uma vez, foi naquela vez 2016, naquela semifinal com o Balsa. Só que tem vitória por pênalti, aquela coisa toda e tal, naquele desespero, uma campanha ruim. Ou seja, hoje o São Paulo é um time para quê? Um time para tentar disputar a vaga para Libertadores. É um time para eventualmente, no Campeonato Paulista, até teve um ano até que ele seguiu um pouco mais, esse ano foi uma exceção que ele parou no Mirassol, mas ele para sempre no primeiro clássico. E no Brasileiro? Não passa aí, no Brasileiro é time para Libertadores. Para Libertadores, é isso, São Paulo, não é mais do que isso. E a campanha do Fernando Diniz, a média dele, tem sido até maior do que os últimos técnicos. Claro. Ele vai chegar em 55%. A média gira entre 41 e 52%. Ele já melhorou o Rogério Ceni, né? E eu acho isso tão cansativo. Tudo bem, existe. Se ganhar, Fernando Diniz segue. Se perder, já balança no cargo de novo. Quem disse isso? O Celso, ele sempre frita De o novo, Fernando. é tal história do... O próprio Garrafa estava falando dessa pressão. Mas que pressão de quem? Né? O Raí não fala isso, o presidente não fala isso, o Pássaro não fala isso. A torcida, a a torcida movimentação nunca pôs nas o nome redes dele sociais. também. Nada. Agora, vamos lá. Empatou com o River. Eu não sei você. Eu não vejo nenhum jogador do São Paulo em condições de ser titular do River. Claro que não. Né? Então, River é muito 2-2. melhor. A LDU é um time certinho. Tomou 3-0 jogando aqui, é verdade, mas complicou o jogo para o São Paulo boa parte da partida. E jogando em Quito, sabe? Então, a LDU, para mim, hoje, é a favorita. E se der LDU, um abraço. E se der São Paulo, vai ser uma coisa excepcional. Fora do padrão. É isso aí. Fora do padrão. O São Paulo de hoje, o torcedor do São Paulo consciente sabe disso. É isso. Não dá para ser mais que isso. O Flamengo passou a tarde de hoje sem saber se entraria em campo pela Libertadores ou não. Um jogo decisivo nesta noite em Guayaquil contra o Barcelona. E a preocupação do clube, que deveria ser somente com o adversário no campo, se estendeu para fora dele. E o Jonas Campos conta para nós essa história. O campeão brasileiro e da América, o time a ser batido em 2019, vive um momento para lá de conturbado. O drama da delegação rubro-negra lá no Equador é exemplo disso. Na semana passada em Quito, a maior goleada sofrida pelo clube na história da Libertadores, 5-0 para o Independiente del Valle. Agora em Guayaquil, além das contestações ao trabalho do professor Domenech e até da pressão interna pela saída do treinador, que ainda não conseguiu manter o nível da equipe do antecessor Jorge Jesus, o elenco do Flamengo passa por um surto da Covid-19. São 7 jogadores infectados e já isolados no hotel onde a delegação está concentrada. Isla, Felipe Luiz, Michael, Mateuzinho, Vitinho, Bruno Henrique e Diego, que se manifestou nas redes sociais. Estou bem na medida do possível, um pouco de dor de garganta, dor no corpo, mas nada além disso, graças a Deus. Com as baixas pelo novo coronavírus, 4 jogadores da base do Mengão viajaram hoje mesmo a Guayaquil para completar a lista de relacionados para o duelo contra o Barcelona local. Momento de dúvidas dentro e fora de campo. Dúvidas em torno do elenco mais badalado do futebol brasileiro e talvez sul-americano, em torno do pressionado Domenech Torrent e principalmente dúvidas em torno de uma competição continental realizada em meio a uma pandemia. Todos nós sabíamos dos problemas da volta do futebol em plena pandemia. Sabíamos os riscos, os clubes sabiam, havia um interesse do ponto de vista comercial, econômico e tudo mais. Agora, 7 jogadores com Covid. Realmente a situação ela é complicada, seja do ponto de vista esportivo e seja do ponto de vista também dos riscos, né, que isso traz. E aí, lá como cá, político às vezes não se garante, né, Flávio? A prefeita lá interditou o jogo no estádio, falou que o estádio estava fechado, que não teria jogo lá, e aí teve a pressão do governo federal equatoriano, da Conmebol, e o jogo, enfim, vai realizar. Mas o ambiente não é nada, digamos assim, não é nada confortável para uma partida de futebol.
Não sei se você Teve concorda erupção comigo. de vulcão. Os meninos não conseguiram passar no espaço aéreo do Peru, aí voltou, depois passou de Os novo. meninos que foram para lá para suprir cobrir Olha os os jogadores com Covid do Flamengo, olha lá. Isla, Mateuzinho, Felipe Luiz, Diego. Michael, Diego, Bruno Henrique. É triste a coisa. Olha lá, o Diego, Felipe Luiz, Mateuzinho, o Isla. Isla ou Islã? Bruno Tô brincando. Henrique, Isla. Vitinho É e o Bruno Michel. Henrique. É Islã. É Isla. Não, Islã? Isla. Ah, até dei risada. Gente, Bruno Isla. Henrique, Vitinho e Tem Michel. certas coisas Ou é que Michael? eu não entendo. Sinceramente, tem certas coisas que eu não entendo. Que diabos está fazendo aqui o senhor Domenech Torrent? Juro que eu não entendo. Juro que eu não Tá entendo. ganhando dinheiro, ué. Ganhando dinheiro, menos do que em qualquer lugar que ele poderia Imagina, ganhar. Flávio. Sei que Isso, você acha. olha, isso aí é a maior loucura que ele fez na vida dele. Se eu sou ele, eu chego no Rio e vou embora. Os caras pegaram furacão, os caras pegaram, cancela jogo, volta jogo, tá doente, não tá doente. Fora que no volta, Rio não teve consegue bala jogar. perdida na Avenida E Brasil. fora isso, quer dizer, E os aspones que se julgam entendedores de futebol? os que dão que- palpite. é, que... os caras querem ele contestar muda o time nível de toda Guardiola. hora. Só mostrar uma coisa pra vocês. Mesmo com esses 7 desfalques, olha o time do Flamengo. é um belo time. Olha Ah, que sim. timaço que vai a campo. Deixa eu até aí, Celso colocar os Cardoso, óculos porque aqui. Eu nem de óculos, nem de luneta enxergo. Olha lá, o César, né? O Ah, João, vou o até João lá. César, Lucas, João Lucas. Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê. Ou Renê? René, O William René, Arão, William. Gerson, Thiago Maia, Everton Arrascaeta, Ribeiro. Everton Ribeiro e Pedro. É melhor que muito time que está o disputando time o Campeonato principal Brasileiro. O problema é a reserveira. É. Aí, o futebol sul-americano é muito enxerga bem, varziano. meu. Mas é muito varziano. Não é pouca coisa. Ele nunca imaginava um negócio desse. E a coisa mais clara que você nota é o seguinte. O Rafinha estava bem no Flamengo? Tava, né? Tava. Primeira proposta que ele teve, ele foi embora. Foi para o Olympiacos da Grécia, que não é nada demais. E ele não é grego. Sim. Não é que você vai. O Jorge Jesus ainda é português. Primeira proposta, ele foi embora. E saiu por Duvido cima, que ele né? foi ganhar mais no Benfica do que ele ganhava no Flamengo. Duvido que o Rafinha foi ganhar na Grécia mais do que ele ganhava no Flamengo. Não dá. O Vitor Hugo, daqui a pouco a gente vai falar disso, do Palmeiras, primeira chance, tá voltando, tá indo embora. Não tem condição. Piorou demais. Esse negócio de pressão, essa coisa infernal, parece que é uma guerra, estão querendo Aí se a matar. desvalorização da nossa moeda, né? Não, mas não é. O problema é realmente o futebol no Brasil, ele deixou de ser uma diversão. É isso aí. Ele passou a ser uma guerra. É uma tenso, guerra, é uma é. tensa, pesada, sabe, que não gera alegria, gera todo esse tipo de situação, de frustração. Cara, não sei o que os caras estão fazendo aqui, cai fora. Ô, Flá, falando nisso, hoje a CBF teve o aval do governo federal para a volta do público nos estádios Piada, de né? futebol. Isso porque o Ministério da Saúde aprovou o estudo com proposta de retorno de até 30% de torcida aos estádios a partir de outubro. O protocolo inclui jogos da Série A, da Série B e da Copa do Brasil. Cada estado, porém, vai adotar medidas sanitárias próprias, o que significa que nem todos os locais aceitarão a volta do público tão prontamente. Os clubes, de forma independente, também irão decidir se acatam ou não. Agora é a confusão total. Se acata ou não a decisão do Ministério da Saúde. Mas e aí, se o clube não acata, não joga? Não faz o menor sentido por várias questões. A primeira é a questão sanitária, a questão de saúde. Claro. Tivemos aí o feriado e já tivemos aumento de casos em São Paulo, Rio de Janeiro. mundo tá Guarujá e tendo. Santos triplicou. Pois é. E aí você vai promover pessoas no estádio, 30% da capacidade, mas na entrada você tem aglomeração. Tem, no banheiro. Então, não é viável. Segundo, do ponto de vista esportivo, não faz sentido você ter jogo no Rio, com portões abertos, E no e São em São Paulo você não tem. Torcida. Quem jogar no Rio com apoio da torcida, teoricamente... Vai ter mais vantagem. Vai ter mais vantagem do o que André outros. já falou, ele não topa isso. O Corinthians Então, não joga e faz muito então isso bem. aqui é uma coisa eu apoio completamente. E aí você, aquela no Brasil, todo mundo vem, sou muito cético e existem coisas, frases feitas que vão sendo desmistificadas com o tempo. O Brasil é feito de povo solidário. Está cada um olhando para o próprio umbigo. É verdade. Em vez de todos se unirem em busca de uma melhora para todos, não. Flamengo quer público porque quer o dinheiro aqui, colar, faz politicagem, entra nos bastidores da política ali para conseguir o que eleitoral, quer. né? Pelo amor Aliás, de a Deus. propósito de Flamengo, o Flamengo não tem direito nenhum de reclamar desse negócio do Covid, hein? O Flamengo foi o que forçou a barra para o futebol voltar. Sim. Tá tudo certo. Para a direção do Flamengo tá tudo certo. E há aquela velha história, né? Uma hora a conta chega. Plantou, colhe. O Flamengo está começando a colher.
Bom, Jonas Campos, ao vivo agora, vou falar com o Jonas direto do Parque São Jorge, chegando com as notícias do Corinthians, que pega o Sport amanhã na Ilha do Retiro. E aí, Jonas, o Casares vem ou não vem? Boa noite. Fala, Michele, boa noite a você, ao Celso, ao Flávio, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Tá gelada aqui sua Zona Leste, hein, Michele? Mas ó, o que tá quente é a negociação entre Corinthians e Casares. Eu só não falo que ele vem, eu só não cravo, Michele, porque no futebol tudo pode acontecer, mas é praticamente certa a vinda do Casares. Isso porque a notícia de hoje é que o Atlético liberou o jogador, né? Então faltava essa pendência aí pra coisa caminhar de maneira mais concreta, né? Mas o Galo Mineiro liberou o Casares, que inclusive abriu mão aí de parte aí do que tinha ainda a receber do Galo. Caminho livre, informação de que o Casares neste momento está reunido aí com dirigentes do Corinthians para definir os moldes desse contrato, se vai ser de fato um vínculo indefinitivo até o ano que vem, ou se vai ser uma vinda por empréstimo. Aí seria um empréstimo até a próxima temporada, com uma grande possibilidade de renovação. Esses trâmites finais sendo discutidos, mas o Casares muito provavelmente será sim jogador do Corinthians, e esse anúncio pode acontecer a qualquer momento. O André Sanches está fora do país, isso pode atrasar um pouquinho a assinatura do contrato, mas o fato é que está tudo sim muito bem encaminhado. Números do Casares no Atlético Mineiro, olha o trava-língua. É interessante a gente destacar aqui, o jogador tem números expressivos vestindo a camisa do Galo, são 205 jogos, ele se destaca aí até pelo número de gols, né, por ser um meia, 41 gols marcados, 47 assistências. E hoje na entrevista coletiva virtual do Corinthians, o Otero, que foi companheiro do Casares lá no Atlético Mineiro, não poupou elogios ao jogador, inclusive eles são bastante amigos, e o Otero falou sobre o Casares, possível reforço do Corinthians. Olha só. Na verdade, a gente conversa de outras coisas, a gente não está conversando muito sobre se ele vai vir ou não vai vir, já todo mundo... Na verdade, o que eu sei é o que aparece nas redes sociais e não posso falar alguma coisa que não sei. Mas se ele vier, com certeza vai ajudar demais, porque é um cara que joga muita bola. É isso, tecnicamente parece ser unanimidade aí a vinda do Casares, tem aquelas questões extra-campo, né? Ele aprontou algumas lá no Atlético Mineiro, mas seria um novo camisa 10, quem sabe a 10 está vaga no Corinthians, hein, Michele, Celso, Flávio? O que vocês acham? É verdade, Jonas. Ontem o Celso falou que ele ficaria com a 10. Eu vejo como um autêntico camisa 10 e vai chegar, vai vestir e vai honrar. Ó, você pega os números, vários jogos que eu vi do Casares, eu gostei muito. Aí quando você pega os números, ele tem, em 200 jogos, 205, ele teve participação efetiva em 86 gols marcados. É alto esse número, ele seja marcando gols ou dando a assistência, que é o que deve fazer principalmente um meia articulador. Então, e por que o São Paulo não quer mais? Eu acho que ele chega para resolver o problema da criação. Pois é, eu também estou surpreso. Você talvez seja porque ele é um pouco mais... Laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé? É essa a pergunta, essa música. Ou tá bichado ou tem marimbondo no pé? Bom jogador ele é, mas ele gosta de um rebola-saia. Rebola-saia. Então não adianta depois falar, não, porque ele gosta. Quando a esmola é não sei o quê, como é que é? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ele gosta, ele agita, ele que não quis receber o salário, o Galo também liberou alguma coisa. Exatamente isso. Ou seja, o que está acontecendo? Bom jogador ele é, os números que os Celso colocaram são indiscutíveis, ele é bom jogador, mas... Olha, e falando nesse jogo entre Sport e Corinthians, nós vamos conversar ao vivo agora com o Hernani, atacante do time pernambucano. Tudo bem, Hernani? Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Esse é um jogo importante para o Corinthians, mas também é um jogo muito importante para o Sport. Uma vitória pode deixar o Sport coladinho ali no G4. Você acha que vai ser muito difícil, Hernani? Boa noite. Boa noite a todos do programa. Sabemos da dificuldade que é essa partida, né? Só que o Sport vem numa crescente muito boa nos últimos jogos, desde a chegada do Jair.
Agora sabemos da qualidade do Corinthians, mas estamos jogando em casa, já conhecemos o nosso campo, né? Não tem torcida agora, é um jogo neutro, mas temos que mostrar a nossa força e manter na primeira parte da tabela ali, que esse é o objetivo do esporte. Celso Cardoso. Bom, o Hernani que arrebentou no meu querido Mojimirim e agora está aí no esporte. Como é que tá? Nem ele lembrava que jogou no Mojimirim. Claro que lembrava no Mojimirim, o sapão da Mogiana. Como é que ele não vai lembrar? Começou. Aonde tudo começou. Aonde tudo começou, fez muitos gols com aquela camisa vermelha do meu querido Mojimirim. Agora até passou pelo Flamengo com uma ótima fase agora no esporte. O Jair Ventura chegou e acertou a casa. O que ele fez que o esporte precisava para reencontrar o caminho das vitórias, Hernani? Olha, ele mudou um pouco o estilo de jogo do nosso time, né? Desde o time que jogava com o Daniel para o que começou jogando com o Jair. Nosso time preocupava um pouco mais na marcação e ele veio com o trabalho dele, com um método de trabalho diferente, né? Ele falava que a nossa equipe precisava jogar mais e fora de casa a gente vem fazendo isso, mostrando bons jogos contra Grêmio, contra Palmeiras. Infelizmente, o jogo do Coritiba, onde o Sport, no meu ver, foi melhor, infelizmente tomamos o gol. Mas ele veio com um pensamento diferente, né? De ganhador, e ele viu a qualidade do nosso time, viu que a gente poderia fazer muito mais e passou o que ele tinha pra gente e isso vem dando resultados positivos, né? Então já é notório que a chegada dele, a nossa equipe mudou bastante. Flávio Prado. O Hernanes, você sempre jogou em time de decisão, você no Flamengo virou o brocador, né? Tudo isso que a gente sabe. O esporte tem qual tipo de projeto? Qual é o sonho do esporte para a gente ter noção exata? Com todo respeito, o esporte não vai brigar para ser campeão. Mas qual é o objetivo que o esporte entende que pode alcançar nessa nova fase? Olha, o início do esporte esse ano não foi muito bom. Creio que nos últimos 10 ou 15 anos, não tenho noção, foi o pior início de temporada para o esporte, né? Onde teve que disputar um quadrangular do rebaixamento. Então, a gente sabia que o início de ano era difícil falar em perspectiva para o ano, né? Mas desde a chegada do Jair, o esporte já mostrou outra cara, já está com outro pensamento. A gente conseguiu jogar de igual para igual com o Grêmio, lá na arena do Grêmio. Na arena do Palmeiras também, infelizmente, perdemos um jogador, mas conseguimos um empate, que foi muito importante. E agora já teve um jogo que sofremos um pouco contra o Fluminense, mas ganhamos. Nem sempre vamos jogar bem e ganhar o jogo, né? Esse jogo nós fizemos o gol, sofremos um pouco ali, mas foi um jogo que o Fluminense também não ofereceu muito perigo. Mas nosso pensamento é estar na parte de cima da tabela. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é difícil, vão ter jogos ainda difíceis, mas o pensamento do Jair e nosso, dos jogadores, é estar sempre na parte de cima da tabela, quem sabe brigando ali por uma pré-Libertadores. O Hernani, agora é o Celso Cardoso de novo, e agora tem o Corinthians pela frente, que está com um técnico interino. Como é que é enfrentar um Corinthians que está tentando se reerguer também no campeonato? Olha, jogar contra o Corinthians é sempre difícil, né? É uma equipe que já tem um padrão de jogo há anos, então é uma equipe que erra pouco, mas temos que aproveitar também as nossas qualidades, né? A nossa marcação forte e a nossa saída de bola, né? A gente vem treinando isso com pouco tempo que o Jair chegou, já deu para ver que a nossa equipe está jogando mais, está mais confiante, então temos que fazer valer o fator casa, porque isso é fundamental no Campeonato Brasileiro. Muito obrigada, Hernani, brocador aqui no Gazeta Esportiva. Um ótimo jogo para você e para a equipe amanhã, viu? Felicidades para você. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Ele fez muito gol pelo Mojimirim. Tá? Celso Cardoso. Bom, daqui a pouquinho, Vini, tem um negócio da Libertadores, hein? Vê aí, a gente vai, na Libertadores não, o Palmeiras emitiu uma nota aí, eu não sei se eu falo daqui a pouquinho, mas uma coisa séria sobre questão de público no estádio, ou se o José Paz vai falar. E também tem mais coisas chegando aqui sobre o Casares, daqui a pouquinho vamos falar. Vamos falar de Libertadores, o Palmeiras joga amanhã contra o Guarani,
lá no Paraguai, mas o time está de olho numa outra partida. O José Paes chega direto da Academia de Futebol para contar essa história para nós. Boa noite, Zé. Boa noite, Mi. Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Pois é, o Palmeiras está de olho numa partida que acontece daqui a pouquinho, às 7h15, entre Tigre e Bolívar. Tigre da Argentina e Bolívar da Bolívia. Essa partida acontece lá na Argentina. Se o Tigre vencer o Bolívar, aí o Palmeiras precisa apenas de um empate amanhã diante do Guarani para garantir matematicamente a sua classificação para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. Isso porque o Palmeiras abriria 7 pontos de vantagem em relação ao Tigre e também ao Bolívar, com apenas 6 pontos a serem disputados ainda na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Palmeiras, como você disse, já está lá em Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Guarani amanhã às 9h30 da noite no estádio Defensores del Chaco. Lucas Lima, recuperado de um problema no pé, deve ser titular. Luiz Adriano também deve retornar à equipe, assim como o Zé Rafael, que estava suspenso e não enfrentou o Grêmio no final de semana, no domingo, empate por 1-1 lá no sul do país. Patrick de Paula segue fora, ele inclusive está aqui em São Paulo, está fazendo um recondicionamento físico, muscular, não jogou contra o Grêmio, não jogou contra o Sport, não jogou contra o Bolívar e também, claro, não joga contra o Guarani amanhã às 9h30. E ó, Michele, um passarinho verde anda contando por aí que o Gabriel Veron deve ser o titular ao lado do Luiz Adriano no ataque do Palmeiras, Michele. Ei, que maravilha, hein? Que maravilha, Celso Cardoso. Mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, se bem também que o Wesley tem entrado bem no jogo, lá no Sul, inclusive, o gol saiu de uma... jogador, né? Outro estilo. Mas o Wesley também tem jogado bem. Essa garotada está ganhando espaço no Palmeiras e acho que até a questão do público, realmente, o Chico tocou nisso aqui no programa outro dia, Flávio, eu acho que ele tem total razão. A ausência de público acaba favorecendo o lançamento desses garotos. Eu sou muito a favor dos bonecos, muito, mas muito mesmo. Eu fico tranquilo com relação ao jogo do Palmeiras, que ele vai jogar Guarani do Paraguai. Eu não consigo imaginar o Guarani do Paraguai complicando o time brasileiro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, tranquilo. É um cara de pau. Tem gente de olho no Patrick de Paula, não é, Zé? É isso mesmo, Mi, mas o torcedor palmeirense pode ficar descansado porque é o Tite quem está de olho no Patrick de Paula para convocá-lo para a seleção brasileira. O Tite participou ontem do programa Bem Amigos lá do Sport TV, canal por assinatura, e disse que vem observando sim o Patrick de Paula para convocá-lo futuramente. O Tite disse ainda que o Patrick de Paula ele concorre só com o Casemiro e com o Fabinho para uma posição ali na seleção brasileira. Duas informações rapidinho para a gente finalizar aqui essa entrada direto da Academia de Futebol, da portaria da Academia de Futebol, Michele. Primeiro, em relação ao Vitor Hugo. Recebeu uma proposta de 4 milhões de euros de um time lá da Turquia. Pelo que a gente pôde apurar, o Palmeiras vai ficar com 20% de uma futura negociação. O time se chama Trabzonspor. É difícil de falar, difícil de pronunciar, mas é esse o time que está negociando com o Palmeiras para contratar o Vitor Hugo. E você disse aí, será que o Zé Paes vai falar de uma nota do Palmeiras em relação a esse negócio de público nos estádios? Pois é, o Palmeiras emitiu uma nota dizendo que vem seguindo rigorosamente o que mandam as competências municipais, a competência federal e também a competência estadual em relação aos protocolos da Covid-19. Não sei o que isso quer dizer, mas enfim, tá aí a nota do Palmeiras, Michele. Não, é que essa nota, o complemento da nota, Zé, fala o seguinte: ratificando tal ponto e tratando da presença de público no estádio, o Palmeiras defenderá sempre a isonomia de condições para todos os clubes, está aí na tela. Ou seja, a presença da torcida deve se aplicar a todos os clubes ou a nenhum. Então, o Palmeiras está com o Corinthians nessa, certo? Está certíssimo o Palmeiras, até porque isso acaba influenciando na questão técnica do campeonato. Claro, você tem condições distintas para times que deveriam ter as mesmas condições para brigar pelo título. Estou gostando dessa união dos clubes. Você vê o Corinthians, por exemplo, agora ele tem de um lado o Casares e do outro lado o Natel. Ele já está até sendo solidário ao São Paulo. É verdade, cara. É verdade. Olha, e sobre o Corinthians, uma informação exclusiva que chega aqui do nosso grande Salazar. Corinthians se acertou com o Casares até 30 de junho de 2021, contrato de 9 meses. Após isso, o Corinthians vai avaliar
se fica com o Casares, pois terá preferência na renovação. Então é um contrato que não é tão longo. Por que será? WhatsApp. Gente, ele estava fazendo fisioterapia no braço. Pra que punir? Deixa o menino ser feliz. Abraço. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Acho que o Daniel Alves não deve ser punido. E se ele tá bom para tocar instrumentos musicais, ele pode muito bem jogar bola. É só colocar ele para jogar. Abraço, Thomas do Morumbi. Boa noite, pessoal da Gazeta. Pelo tempo que o São Paulo está sem título, ele tinha que estar batendo era atabaque. Vanderlei do Itaim Paulista, um abraço. Muito bem. Ele tem um espírito pradiano, entendeu? Tem que bater atabaque em vez de bater. Coisa brava. Aliás, eu confesso a minha ignorância, eu não sabia que esse instrumento chamava tantã. Você não conhece nada de samba. Olha, pessoal, informação quentinha sobre a Corrida Internacional de São Silvestre, a 96ª edição da principal corrida de rua da América Latina, que aconteceria no dia 31 de dezembro, foi transferida para o dia 11 de julho do ano que vem. Com isso, em 2021, nós teremos 2 edições da corrida, uma no meio do ano, no dia 11 de julho, e outra no final do ano. Então, você que ama correr, fique ligadinho no site sãosilvestre.com.br que todas as informações estarão lá. Não esqueça, hein? Lembre-se, Corrida Internacional de São Silvestre, transferida para o dia 11 de julho de 2021. Certo? Muito bacana. E já dá pra gente começar? É verdade. Tô animada pra começar a treinar agora. Eu já estava pronto para 31 de julho, mas a gente muda. Sabe o que é o curioso? De dezembro, desculpa. 29 anos nessa casa. Essa seria a primeira São Silvestre que eu ia folgar. Você ia folgar? Então, é tudo culpa sua. Vai folgar. Você vai folgar, vai folgar. Você não vai fazer a São Silvestre dia 31 de dezembro. Vai fazer uma mesa redonda. Vamos voltar a falar com o Garrafa da nossa redação? Cadê o Garrafa? Põe o Garrafa na telinha aí, diretor. O São Paulo já tem um jogo, né? Mas o assunto Daniel Alves não sai da cabeça do torcedor ainda, Garrafa. É verdade, né, Michele? Daniel Alves continua sendo assunto nas redes sociais, assunto no São Paulo. São Paulo vai para um jogo importante. Aliás, hoje ele voltou a se manifestar. Ontem ele disse que estava cansado, com preguiça de responder às críticas. Hoje ele respondeu. Nós preparamos um material fazendo uma repercussão, enfim, tudo que está acontecendo com o Daniel Alves desde domingo até hoje, momentos antes da partida entre São Paulo e LDU pela Libertadores. Acompanhe. Chega mais pra cá, vem pra perto. Ainda não foi gravado, mas será que se fosse, o pagode do Daniel Alves poderia estourar nas paradas de sucesso? O melhor lugar para essa resposta é aqui. O fato é que não caiu nada bem para a torcida tricolor Daniel Alves ter postado esse vídeo na internet durante sua recuperação de uma cirurgia no antebraço. E ainda na véspera de um jogo importantíssimo do São Paulo pela Copa Libertadores. Será que no ponto de vista médico o meia tricolor errou? De certa forma, mostra que a cirurgia foi bem realizada e a fixação está sendo efetiva. Porque, de uma certa forma, ele estava se sentindo bem em fazer movimentos até passando um pouco dos limites. Talvez o maior equívoco dele possa ter sido a aglomeração e o fato de não estar usando máscara em tempos de pandemia, correto? Sim, logicamente tem toda essa conotação aí da pandemia que nós estamos vivendo, né? A gente tem que estar sempre tomando cuidado, né? Eu acho que a prudência é bem-vinda. E quanto ao excesso de exposição nas redes sociais? A gente viu que o sentimento, em quase toda a sua totalidade, foi negativa. E aí a gente tem um agravante, que é quando o artista, a celebridade ou o atleta, ele tenta, depois de um equívoco ou de um erro, ele tenta justificar esse erro, ou é pior, ele age com ironia ou deboche nas redes sociais. As críticas feitas a ele foram respondidas hoje e de forma enigmática nas redes sociais. Eu venho te falar que só existe 2 caminhos nessa vida, o da verdade e o da mentira. Pegue o seu e seja feliz, ou não. Você acha que se gravasse esse pagodinho, daria sucesso, estouraria nas paradas o pagode do Dani?
eu acho o seguinte, nós temos aqui 6 da tarde as mais pedidas. Estaria aí no segundo lugar, eu acho. Hein? Como é que anunciaria aqui na Gazeta FM, Daniel Alves no pagode, segundo lugar? Como é que é? Manda pra gente. Vamos lá, segundo lugar nas melhores de São Paulo na primeira. Sucesso do Daniel Alves. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Tá aí. Esse é o enigmático Daniel Alves, acredite na sua verdade, enfim. Tá aí o Daniel, vamos aguardar o jogo com o São Paulo contra a LDU pela Libertadores da América. Enfim, continua bombando nas redes, a galera do Tricolor anda pé da vida com ele. Aliás, em tempo, rapidinho, o Flávio Prado e o Celso disseram aí, né? Mas pressão de quem quando a gente falava do Domi? É pressão daqueles caras que vão lá no aeroporto, pressão da torcida do São Paulo. A gente está na rua, a gente vê pressão. Não sou eu que estou colocando pressão em cima de ninguém. Só para deixar claro, viu, seu Flávio Prado? Pressão que aconteceu lá no aeroporto não foi o Garrafa que foi pegar o Cássio, não, viu? Os caras estão pressionando. Perde o São Paulo hoje para ver o que acontece. Eu tô achando ótimo que o Sexta-feira nem chegou, vocês já vão começar esse é o bom premiado. Aproveita hoje que sexta ele tá de folga. A sorte dele é que eu não tá perto, senão já ia, o Coro ia comer aqui. Pode Mas comer. o negócio é o seguinte, eu acho olha, maravilhoso, gente. O cara é milionário, campeão de tudo. Encheu o saco, sabe o que ele vai fazer? Vai te catar. São Paulo seria bom acertar o dinheiro que não pagou para ele, fazer cumprir as promessas que fez e que não cumpriu. Era bom que fizesse isso, né? Se o São Paulo perder hoje, ele vai apenas cumprir o roteiro que ele tem feito nos últimos 10 anos de perder fora de casa. Só ganhou uma. Tem nada a ver com o tantã do Daniel Alves. Nada. Não tirem o foco. Não tirem o foco. Por que que o São Paulo trouxe? O erro do Daniel foi vir. O que o Daniel Alves ele veio? Porque o São Paulo foi buscar e deveria ter tido responsabilidade de não custar o que custa para o São Paulo. Deveria ter um projeto para ser feito. Fizeram tudo de qualquer jeito. Estouraram o orçamento do São Paulo por causa da vinda do Daniel Alves. Só que a culpa não é dele. Ele foi chamado e ele veio. Agora, ele é assim mesmo. E é muito bom essa independência do cara. Mandar se lixar, tá nem aí com o que fala. A torcida tá achando ruim, tá bravinha. Ah, tá bom. Ele tá preocupadíssimo com isso. Nossa, ele tá morrendo de... Nossa, que ajuda. O cara colocou lá, Daniel Alves, não gostei do que você fez. Nossa, ele vai ficar preocupado. Ele, na pia, a gente fala, dormir na pia. Preocupado com isso. Muito. A propósito, sobre essa relação custo-benefício com o Daniel Alves, para a gente não parecer engenheiro de obra feita, a gente já falou no ato da contratação. 50 milhões, não é? Maravilhosa a contratação se fizesse um trabalho de marketing. Claro. Né? Mas e outra coisa, as pessoas às vezes são maldosas, porque elas colocam como se o Daniel Alves tivesse trocado, defendeu o time lá no Equador para tocar o tal do tantã. A propósito, se você não sabe o que é o tantã, porque o Flávio falou agora, né? Agora o culpado é o tantã do Daniel Alves. Ele está insinuando que o Daniel Alves é louco. Ele é meio tantã também, mas isso é outra coisa. Bom, é o seguinte, para falar um pouquinho mais dessa partida decisiva do São Paulo e também dessa semana, né, conturbada do São Paulo fora de campo, a gente vai conversar ao vivo com ele, que é ex-ídolo, ídolo do clube, ex-jogador, Cicinho. Põe o Cicinho na tela. Tudo bem, Cicinho? Olha, muito bom ter você aqui no Gazeta Esportiva, grande ídolo da nação tricolor. Ô, Cicinho, você acha que estão pegando no pesado com o Daniel Alves? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, é um prazer estar participando com vocês aí, é sempre uma honra, né, participar. Um grande abraço ao Flávio aí, que é um cara fantástico aí, que acrescenta muito no meio esportivo. E parabéns pelo programa. É futebol. Eu, como um São Paulino, né, me senti decepcionado com o Daniel, porque o momento desse, na verdade, eu creio que o Daniel fez isso como capitão para tirar um pouco do foco, né, dos holofotes do time do São Paulo, para dar uma tranquilidade para o Diniz trabalhar, e chamou a bronca para ele. Creio que foi isso, porque foi uma atitude inesperada, né, de um capitão, mas o importante é o resultado do São Paulo hoje. A gente sabe da importância do Daniel, mas ele chamou uma pressão no momento, assim, que é muito complicado, né, tá muito complicado para ele. Boa, Celso. Ô, Cicinho, Celso Cardoso, tudo bem? Prazer em falar contigo novamente. Me fala uma coisa. Você acha que, quando você disse que você se sentiu decepcionado, qual a razão da sua decepção com o Daniel Alves? Olha,
nós estamos falando de uma liderança. Então, eu trabalhei com muitos líderes, né? Porque, digamos, o patrão, né? Ele manda, o líder, as pessoas seguem ele. Então, o Daniel é exemplo. E eu trabalhei com jogadores de liderança, assim, que tinha uma outra postura. Eu falo porque o Daniel, ele tem exatamente isso, essa postura de um líder. E um líder num momento tão delicado como esse, fazer um vídeo dessa maneira, porque é uma lesão no braço e ele movimenta muito o braço. Então, nós, São Paulinos, com a força que ele tem, a importância que ele tem, a nossa vontade era de ver dentro de campo. E aí ele toma uma atitude dessa, por que não estar lá junto com o São Paulo, né? Então, inúmeras vezes nós vimos líderes estar junto com a equipe, junto com o grupo, mas é o momento dele também, e eu respeito, né? Eu estou falando porque, como torcedor, eu queria ver ele dentro de campo, não fora de campo, né? Então, é muito complicado e você até opinar no momento dele, como esse, né? Digamos assim. Parece que falta comprometimento, é isso. Eu acho que é isso que o São Paulino sente, que falta um pouco de comprometimento. Flávio Prado. Ô Cicinho, você é do tempo que o São Paulo ganhava. É mesmo? O que aconteceu, meu amigo? Você depois voltou, teve uma festa bacana. O que aconteceu com esse time? Flávio, é muito complicado você falar, porque vestir a camisa do São Paulo como de dos outros grandes clubes do Brasil, é muita cobrança. Então, quando os títulos não vêm, é cobrado, né? Eu tive a oportunidade de jogar com jogadores que entendeu o que era vestir a camisa do São Paulo. Nós tínhamos uma liderança, que era o Rogério Ceni, que nos passava, né, o que era o São Paulo. Então, a todo momento, nós éramos cobrados. A todo momento, nós tentávamos nos blindar ali para suprir, né, toda a desconfiança e para dar o respaldo aos torcedores que eles queriam, né? Então, vestindo a camisa do São Paulo, é um time que tem a identidade da Libertadores. Então, do São Paulo, se ele for campeão brasileiro e for desclassificado na Libertadores, vai ser muito cobrado, entendeu? Então, só vestindo essa camisa, só entendendo o que é a pressão, que pode se falar. Então, é uma obrigação do São Paulo classificar na Libertadores, é uma obrigação do São Paulo estar bem no Campeonato Brasileiro, e é isso, é conviver. Graças a Deus, na minha época, né, nós tivemos a oportunidade de ganhar os títulos, então, de entrar para a história por esse lado positivo. Nossa, eu jogava muito, Cicinho. Aliás, Cicinho, a gente quer te receber aqui no Mesa Redonda. O Primo vai te ligar para marcar aí uma data boa para você estar com a gente aqui no Mesa, né, Flávio? Nossa, maravilhoso. Fala muito, manja muito de futebol. Cicinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. Os jogadores do São Paulo, também de outros times, do Corinthians e tal, eles reclamam muito os treinadores das equipes que falta confiança para o atleta, falta confiança para o time. Em algum momento você já sentiu essa falta de confiança em si mesmo? E que dica que você pode dar para esses jogadores, né? Para eles voltarem a sentir que tem confiança, para recuperar um bom futebol. Olha, para falar a verdade, quem está tirando a confiança dos jogadores, né, são os treinadores. Agora eu vou falar como torcedor. O futebol está muito apavorante assistir, porque tá um tal de uma tocação de bola para trás, de ficar usando o goleiro. Vamos lá, eu vou fazer só um rápido comentário. Nós somos o único país pentacampeão do mundo, né? Depois que os treinadores brasileiros começaram a sair do Brasil para aprender lá fora e implantar aqui, o nosso futebol acabou, certo? Quem mantém ainda esse futebol bonito é o Renato Gaúcho, que é a filosofia dele e pronto, acabou. O Diniz tentou implantar isso, começaram a pegar no pé dele, ele teve que mudar. Então, eu acho que está faltando personalidade para os treinadores brasileiros, implantar o que quer e ir até o fim. O Rogério Ceni está fazendo isso no Fortaleza e está tendo resultado. Não tem tantas peças na mão para manter como um time grande, como é um Flamengo, como é um São Paulo. Mas isso daí eu culpo os treinadores. E hoje, se o São Paulo jogar da maneira com que esse negócio de tocação para trás, numa altitude, corre muito risco. Por quê? Na minha época, o Rogério Ceni batia a ponta da chuteira no chão e mandava o time para frente. O quê? Vamos jogar o adversário longe do nosso gol. Hoje as equipes estão convidando o time adversário para estar dentro do próprio campo.
E isso erra passe ali e toma gol. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, tá? Como torcedor e como ex-jogador, quem está tirando a confiança dos jogadores e transformando os jogadores brasileiros em robô, trazendo... Não é que você não pode pegar o que o Guardiola faz de bom. Sim, pega. Mas implanta no seu trabalho que o futebol vai cada dia ficar mais bonito aqui no Brasil. Ô, Cicinho, quando você fala minha época, parece até que você não separou, não faz tanto tempo assim. Mas as redes sociais, por exemplo, não eram tão fortes como hoje. Que comparativo você faz muito rapidamente com o efeito que o jogador vê hoje nas redes sociais, das pessoas pressionando, questionando, xingando, de quando você jogava? Na verdade, hoje, os jogadores, digamos que respeitam menos, né? Respeitam menos os torcedores. Na minha época, nós tínhamos muito respeito pelos torcedores, até porque nós nos blindávamos, né? Na minha época, que eu falo, há 4 anos atrás, que eu parei de jogar futebol, mas vou falar de 2005, quando eu joguei no Brasil, tinha vocês da imprensa que vocês estavam todo momento no treinamento, entendeu? E vocês conseguiam passar notícia. Hoje é blindado, vocês não têm. Entendeu? Os clubes blindam, vocês não têm como implantar uma matéria, e quando vocês lançam uma matéria, porque a imprensa está vendendo coisa falsa. Uai, está vendendo, não deixa ver. Entendeu? Então hoje os próprios jogadores estão se expondo através de redes sociais. Entendeu? Eu sou um cara, eu sou um ex-atleta, e quem sou eu para falar? Porque todo mundo sabe da vida conturbada que eu tinha fora de campo. Só que ninguém da imprensa ficou sabendo que eu era cachaceiro nessa época. Por quê? Porque eu não falava. Entendeu? Eu não falava e fazia na minha casa e não filmava. Depois que eu dei a declaração, todo mundo viu que eu tinha os problemas extra-campo. Então é dessa maneira. Hoje os jogadores estão aqui, ó. Então estão um pouco se lixando. Na minha época, o torcedor ia lá dentro do CT, jogava pipoca, pegava no pé, chamava Luiz Fabiano, Rogério Ceni, eu, todo mundo para conversa. E nós o quê? Tínhamos que respeitar. Entendeu? Agora hoje o time não tá bem, os caras saem aí de qualquer jeito, fica se expondo. Então, vamos lá, precisa de mais inteligência os jogadores, digamos assim. Cicinho, que legal. Olha, realmente, ele tá numa última grande leva do São Paulo, né? Muito bom. O Luiz Fabiano estava com a gente no domingo aqui. Muito bom ter você no Gazeta Esportiva, viu, Cicinho? Um beijo para você e a gente espera que você possa vir aqui logo participar do nosso programa, viu, meu querido? Felicidades para você. Valeu, obrigado. Estou à disposição, viu? Parabéns novamente pelo programa e obrigado aí. Lá, São Paulo, força tricolor. Ele é demais, o Cicinho, fala muito bem. Olha, a Garrafa de volta com a gente. Fala, Garrafa, qual a notícia que você tem aí? Provável time na agulha. Eu tenho a escalação do São Paulo e o Cicinho viveu o São Paulo que eu vivi. Ele entende o que é o São Paulo. O Daniel Alves não. Tá aí o recado dado, né? Volpe, e como o Flávio disse, um vencedor no São Paulo. Volpe, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e o Reinaldo pela esquerda, Tietê, Hernanes, Igor Gomes e Gabriel Sara, o Vitor Bueno e o Pablo. Esse é o São Paulo, né? E o Cicinho está na torcida para que o São Paulo ganhe. O Daniel, já não sei. Bem nesse time do São Paulo agora. Ia mandar muito bem. Ó, enquete. Diretoria do São Paulo deveria punir o Daniel Alves? A maioria respondeu que sim, viu, Flávio? 69% dos votos. O Daniel, agora que ele vai chorar mesmo. Agora que ele vai ficar preocupado. Daniel, vai embora, cara. Você errou, mas tem tempo de se mandar. Vai embora. Vai cuidar da sua vida. O cara é campeão no mundo inteiro, conhecido no mundo inteiro, baita astro. Prometeram um monte de coisa pra ele, mentiram pra caramba pra ele, não estão pagando o cara. Vai cuidar da tua vida. E dentro de campo também. Daqui a pouco ele pega, mas quer saber uma coisa? Não vou jogar mais. Ele vai pra Bahia. Os números do Daniel Alves, depois até que o Diniz acertou a posição dele ali no meio campo, ajuda. Com ele, o São Paulo é menor do que sem ele. Sim, né? Sem dúvida. Bom, mas acabou, ele toca pessoal. também. Ele toca. Vou chamar ele pra nossa festa aqui do troféu. Já tem uma banda aí. E tem o cara que toca com o pé do lado dele. Assim, ele aprende a tocar com o pé, pronto. Tchau, Celso. Tchau, Flávio. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Galera, beijo. Tchau.